Por muito tempo eu achava que a religião me aproximava de Deus, que a religião me tornava uma pessoa melhor. Fui bastante enganada por isso. Oi, tudo bem? Eu quero trazer um pouco para você a respeito da religião, sobre o que ela causa na nossa vida e que posição a gente deve tomar na nossa vida espiritual em relação a isso. Por que eu me senti enganada pela religião? Porque ao mesmo tempo em que eu me sentia uma pessoa ótima, me afastava mais de Deus. Por quê? A religião fez o meu ego crescer. Eu achava que eu era mais santa do que as pessoas que pecavam normalmente, esquecendo que eu também era uma pecadora. Quero agradecer ao meu vizinho, que tá aprendendo a tocar algum tipo de instrumento. Então, se você se sente uma pessoa religiosa, o que tem te trazido à mente? O que você sente quando você se sente uma pessoa religiosa, uma pessoa santa, uma pessoa separada dos outros, uma pessoa melhor que as outras pessoas? Em Lucas 18, o versículo 10 ao 14 diz assim: Jesus estava contando uma parábola que contava a vida de oração, entre duas pessoas, entre um fariseu e um publicano. O fariseu era considerado uma pessoa, um grupo religioso extremamente separado das outras pessoas, Eles se sentiam extremamente conhecedores da palavra, Pessoas muito boas e cumpridoras da lei. E o publicano, era uma pessoa que, digamos assim, era vista como um pecador, Era um cobrador de impostos, muitas vezes roubavam, Então, olha só o que Jesus disse a respeito disso. Então, 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Eu lhes digo que este homem e não o outro foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exaltará será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Então, olha só, os fariseus, eles achavam que os seus feitos, as suas atitudes, tornavam eles agradáveis diante de Deus, tornavam eles aceitos diante de Deus. E ele olhava para as outras pessoas, eles julgavam as outras pessoas como pessoas pecadoras, e eles mereciam, no pensamento deles, eles mereciam muito mais as bênçãos de Deus do que as outras pessoas. Então, eles são um exemplo muito mais claro sobre uma pessoa religiosa. E o que é religião? A religião, ela é um conjunto de práticas, é um conjunto de ações que eu faço e que eu vou ser aceita por Deus através disso, através das minhas atitudes, através do que eu faço na minha vida. Então, a religião é isso. A religião é uma forma de eu tentar me achegar a Deus, mas pela minha própria força, pelas minhas próprias ações. Isso é religião. E se nós formos parar para analisar, o que a gente poderia fazer para sermos aceitos por Deus, sendo que nós somos tão falhos? Todos os dias nós falhamos. Em qualquer coisa a gente falha, Até em coisas que nós não percebemos, a gente falha. E se a gente for pensar na grandeza de Deus, na santidade de Deus, será que a gente iria conseguir realmente? Será que a gente ia conseguir ser aceito por Deus através do que nós fazemos? Olha o que diz em Efésios 2, versículo 8 e 9. Fala assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus.
não por obras, para que ninguém se glorie. Nós não somos salvos, nós não somos aceitos por Deus pelas nossas obras, pelo que nós fazemos, mas sim através da fé em Cristo, através da fé na obra que Jesus fez na cruz por nós. É isso que nos torna aceitos e justos diante de Deus. Porque se nós pensarmos que as nossas ações vão nos levar a Deus, a gente vai se gloriar por causa disso. A gente vai se achar melhor que outras pessoas por conta disso. Nosso ego vai ser, inflado. Eu demorei muito para entender isso, que a minha fé em Cristo e tudo que eu fizer depois que eu crer em Cristo vão ser acrescentadas. Se pensarmos que nós somos puros e santos pelo que nós fazemos, a gente tira toda a suficiência de Cristo na cruz. Porque Cristo, ele morreu por nós para nos salvar, para sermos perdoados pelos nossos pecados, para sermos justificados e aceitos por Deus. Então, por que eu iria querer fazer algo a mais por isso? Se eu aceitei a obra de Cristo na cruz, eu não preciso me esforçar para ser aceita por Deus, porque eu já fui aceita por Ele. Ele me ama. Então, Jesus, ele criticou firmemente os fariseus. Por quê? Porque eles se diziam seguidores da lei, só que eles acabaram crescendo nisso. Crescendo o ego, crescendo o orgulho. Eles condenavam, eles julgavam os pecadores, sendo que eles também pecavam, mas eles não enxergavam isso. Eles focavam a vida deles exclusivamente nas coisas que eles faziam, que eles achavam que isso agradava a Deus, mas não agradava. Então, nós temos que ter cuidado com isso. Por quê? Porque nós não precisamos ser pessoas religiosas para termos pensamentos de religiosidade. Muitas vezes a gente pode se pegar pensando algo do tipo: mas aquela pessoa é tão pecadora, olha o que aquela pessoa está fazendo, eu jamais faria isso. Olha só como aquela pessoa peca. Eu, com certeza, tenho mais santidade que aquela pessoa. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu oro todos os dias. Então, com certeza, eu sou muito mais aceita por Deus. Nós temos que lutar contra pensamentos e atitudes religiosas. Mas como? Se apegando profundamente à obra de Cristo na cruz, entendendo que tudo que Ele fez é o suficiente para Deus. Deus aceitou o sacrifício de Jesus na cruz e tudo que Ele fez por nós na cruz. Nós temos que entender que é o sangue de Cristo que nos salva, que nos justifica, e não nossas atitudes. Não há nada que nós podemos fazer para sermos salvos, a não ser aceitar o sacrifício de Jesus na cruz, aceitar aquilo que Ele fez por nós na cruz. E aí você não precisa se esforçar para ser aceito por Deus, para que Deus te olhe como filho. Porque se você tem Cristo na sua vida, Deus, ele te enxerga como filho. Algo que precisa sempre passar pelas nossas mentes é que nós falhamos, nós pecamos todos os dias. Só existe uma pessoa que não viveu o pecado, que não experimentou o pecado, que foi Jesus. Ele se fez pecado por nós. Ele não quer que nós façamos sacrifícios, penitências para sermos salvos ou aceitos, mas sim, Ele quer um coração quebrantado e entregue à obra de Cristo na cruz. Nós somos amados através de Jesus e não pelos nossos atos. Então, que nós possamos viver dependentes de Cristo todos os dias da nossa vida, porque é através dele, é através do que Ele fez por nós, que a nossa vida, o nosso destino para com Deus mudou eternamente. Eu espero que essa palavra tenha tocado o seu coração de alguma forma, que tenha te trazido algo no seu coração, tenha acendido uma chama no seu coração a respeito disso. E é isso, que Deus abençoe o seu dia, que Ele te mostre cada propósito que Ele tem para sua vida e que você cresça cada vez mais em Jesus, porque nós somos profundamente amados pelo Pai. Amém?
Tchau, até o próximo vídeo.